Análise gráfica, Price Action. A ação do preço é um método de negociação faturável na análise dos movimentos básicos do preço para gerar sinais de entrada e saída nos negócios e que se destaca por sua confiabilidade e por não exigir o uso de indicadores. Análise técnica. A análise técnica é o estudo dos movimentos dos preços de um ativo utilizando como instrumento de estudo gráfico. Através do histórico de dados é possível analisar os movimentos passados do preço para identificar tendências futuras, normalmente com a utilização de indicadores técnicos. Temos aqui duas imagens. Uma imagem que mostra uma análise gráfica e uma imagem que mostra a análise técnica. Na imagem análise gráfica, perceba que temos um gráfico, temos algumas linhas de marcações de resistências, de suporte, sinais de entradas, mas não é utilizado nenhum tipo de indicador. É apenas um gráfico puro com algumas marcações. Já na análise técnica, temos o gráfico, temos até algumas poucas marcações, porém é um gráfico que está sendo analisado com base em indicadores. Então, basicamente, essas são as duas diferenças. A análise gráfica, ela é um estudo do gráfico, é uma análise gráfica pura, sem utilização de indicadores. Já a análise técnica, ela tem como base para seus pontos de entrada, para seus pontos de compra ou de venda, o uso de indicadores, de confluência de indicadores que sinalizam possíveis pontos de entradas e de saídas. Beleza? Vamos para a próxima. Na plataforma da corretora IKEOption, nós temos 4 tipos de gráficos. O primeiro gráfico em candlestick, segundo gráfico de linhas, terceiro gráfico de Reiki e o quarto gráfico de barras. Coloquei aqui numa escala dos gráficos mais utilizados em sequência. Aqui no gráfico da corretora, na plataforma, temos aqui o ícone tipo de gráficos, conforme já vimos. Aqui estão os 4 tipos de gráfico, de linhas, vela, barra e de Reiki. Nós iremos utilizar o de velas. Clicamos em cima dele, vemos aqui, colocamos a cor conforme desejamos, damos um clique fora e escolhemos o tempo gráfico. Vamos escolher o tempo gráfico de 5 minutos, ou seja, cada candle desse representa 5 minutos. Candle de 5 minutos, candle de 5 minutos, candle de 5 minutos. Todos esses candlesticks são de 5 minutos. Ou seja, ele iniciou aqui, teve seu fechamento aqui. Esse intervalo equivale a 5 minutos. Este candle aqui vermelho, de baixa, se a gente vir aqui no reloginho aqui embaixo, temos aqui 12 e 4 e 28 segundos. Ou seja, esse candle aqui, ele iniciou às 12 horas e irá finalizar às 12 e 5. Vamos acompanhar a finalização dele. Resta 10 segundos. Restam. Olá, às 12 e 5 finalizou, está iniciando
um novo candle a partir deste momento aqui, ó. Vou fazer uma marcação aqui. Já vamos fazer uma leitura, uma breve leitura de candle. Este candle que finalizou, ele teve o seu início no fechamento dessa vela e teve o seu fechamento exatamente aqui, no início da outra vela que até então está sendo verde. Porém, teve esse paviozinho aqui, que quer dizer o que para nós? Que o preço ele iniciou aqui no fechamento desta vela anterior, veio buscar o preço acima do fechamento da vela anterior, porém não teve força e acabou caindo e fechando aqui embaixo. Beleza? A gente vai estar vendo isso mais à frente, mas basicamente esses são os passos que devemos fazer. Escolher o nosso tipo gráfico que iremos trabalhar, que é o gráfico de velas, e escolher o nosso período gráfico, que será o período de 5 minutos. Conforme mencionado na aula anterior, nós temos este ícone aqui, tipo de gráfico. Dentro deste ícone, na aba deste ícone, temos os 4 tipos de gráfico que a plataforma da corretora Equioption utiliza. Nós iremos utilizar o tipo de gráfico de velas. Aqui iremos alterar as cores conforme desejamos. Pronto. Este será o tipo de gráfico que nós iremos utilizar. Com relação ao período, nós temos aqui o período de 1 minuto, que é um dos períodos mais utilizados. Nós temos o período de 5 minutos e nós temos o período de 15 minutos. Esses 3 períodos são os mais utilizados. Porém, nós recomendamos a utilização do período 5 minutos, que corresponde, cada velinha dessa aqui, cada vela dessa corresponde a 5 minutos, conforme já foi mencionado. Aqui nós temos o período gráfico de 1 minuto, mesmo raciocínio, cada velinha dessa corresponde a 1 minuto. Qual a diferença? A diferença são algumas. Por exemplo, o período gráfico de 1 minuto, em um curto período de tempo, por exemplo, eu tenho apenas 2 horas para operar por dia. Apenas 2 horas, apenas 1 hora. O período gráfico menor, ele vai me dar mais possibilidade de entradas. Porém, um período maior, exemplo de 5 minutos, eu terei menos oportunidade de entrada, muito menos oportunidades. Entretanto, o período de 1 minuto, ele gera muito ruído. Você pega uma perna dessa aqui, ó, ela tem muito ruído, muita sombra, muito pavio. Quando eu coloco em 5 minutos, olha a diferença. Isso se chama de os traders chamam isso de ruído, porque é muito o tempo gráfico menor, ele gera esse ruído e acaba às vezes te atrapalhando. Entretanto, tem muitos profissionais que aprendem e se dedicam a trabalhar no M1, que é conhecido como M1, por gerar mais oportunidade de entrada. Vou dar um zoom aqui, vamos ver a possibilidade que teve em M1. Foi exatamente aqui. Tinha uma zona aqui de resistência, foi rompida novamente, que passou a ser suporte. Me gerou aqui um martelo invertido, um candle
quase engolfou todo esse martelo invertido, e no rompimento da máxima desse candle aqui, ele executaria uma compra. Ou seja, essa foi a oportunidade em M1. Vamos colocar aqui em M5. Em M5 gerou basicamente a mesma oportunidade. Veio de um movimento de baixa, deu aqui um martelo invertido, um short star. E essa vela aqui verde mostrou força engolfando essa vela de cá. Qual ponto eu entraria aqui? Eu entraria novamente no rompimento da máxima do candle que engolfou. Eu entraria aqui, teria dado vitória aqui. Então basicamente isso, é você escolher o tipo de gráfico de velas e o período, a princípio M5, e depois você vê qual você teve essa afinidade. Beleza? Vamos para as próximas aulas. Temos aqui neste exemplo um candlestick de baixa. Vamos simular que ele deixou um pavio aqui. Outro candlestick se formou aqui, deixando um pavio mais aqui embaixo. Vamos lá. Deixa eu desenhar aqui um de alta. E vou desenhar aqui um de baixa. Pronto. Na formação do candle, a gente tem que saber ter a seguinte informação. No candle de baixa, a abertura dele é nesta região e o fechamento dele para baixo, sinalizando que ele teve a queda. Já o candle de alta, a abertura dele é aqui e o fechamento aqui. Vou anotar isso. Abertura, fechamento. Abertura, fechamento. O corpo da vela que corresponde o resultado dela, ou seja, se esse corpo ele terminasse verde, seria uma vela de alta. Vou dar um exemplo aqui nessa parte que eu criei aqui. Vamos supor que a partir daqui do fechamento dessa vela vermelha, a próxima ela venha a ser verde, uma vela de alta. O que é que significa aqui, ó? E deixa eu criar aqui também uma vela verde aqui. Aqui, vamos supor que não teve pavio. O que é que eu quero explicar para você aqui, ó? Como mencionado aqui, ó, a vela de baixo, a característica dela, do pavio, a característica da formação dela é a seguinte, ó. Ela sempre vai ter a sua abertura em cima e o seu fechamento embaixo. E a vela de alta sempre vai ter a sua abertura embaixo e o seu fechamento em cima. Porém, ambos candle, eles têm a sua máxima sempre em cima e a sua mínima sempre embaixo. Máxima em cima, mínima embaixo. Máxima
mínima, mínima, máxima. É muito importante esse conceito ficar claro para você, porque em vários momentos eu vou explicar assim: no rompimento da máxima entramos, no rompimento da mínima entramos. O rompimento da mínima aqui, essa vela aqui, por exemplo, ela ainda não deixou um pavio, porém a mínima dela corresponde ao preço atual, como a máxima dessa aqui, em algum momento, correspondeu ao preço atual. Então, a gente, de repente, está fazendo uma operação, dá lá uma figura gráfica que possa ser do nosso interesse, e eu vou falar assim, ó, no rompimento da mínima dessa vela vermelha, a gente efetua uma venda. Eu estou falando isso aqui, ó. No rompimento da vela, a gente vai fazer uma venda a partir do rompimento. Aqui também é outro exemplo. Deu essa consolidação aqui, essas 4 velas aqui, essas 5 velas, e no rompimento da máxima dessa consolidação, da máxima aqui, ou desse preço, ou desse aqui, eu efetuo uma compra. Por isso a importância de entendermos o que é uma mínima, o que é uma máxima, o que é uma abertura, o que é um fechamento. Vou dar um exemplo aqui de um martelo invertido. Na verdade, vou dar um exemplo do martelo. Eu tenho aqui o corpo do martelo e eu tenho o pavio dele, que tem que ser pelo menos 2,5 o tamanho do seu corpo. E eu tenho uma vela de baixa que finalizou aqui. Isso tem que ficar muito claro para você, beleza? Ó, qual leitura a gente faz disso aqui, ó? Essa vela de baixa, ela chegou até este ponto aqui, ó. Até este ponto. E a partir daqui teve uma força compradora, que jogou ela para cima e ela acabou finalizando aqui. Neste momento aqui, neste exemplo aqui do martelo, eu tenho aqui essa sombra. O que é que significa essa sombra? Significa o seguinte, ó, o preço de abertura foi aqui, aqui. Teve essa força vendedora que jogou o preço até essa região, como se fizesse isso aqui. Porém, o fechamento da vela, o fechamento dela não foi aqui. Ela teve uma força compradora que jogou ela para cima e ela acabou finalizando aqui. Entendeu? Então, quando eu falar assim nas próximas aulas, no rompimento da máxima ou até mesmo do fechamento da vela, nós iremos fazer uma entrada. Seria o mesmo do que eu falar isso aqui, ó. Vamos supor que a vela iniciou aqui, ela tendeu a descer, ela veio aqui, eu não fiz nenhuma operação, não comprei, e de repente ela subiu, ela rompeu a máxima, rompeu a abertura, e eu fiz uma entrada exatamente de compra, exatamente aqui, ó, nesse rompimento. Beleza? Então espero que isso tenha ficado claro, e vamos para as próximas aulas. Estamos aqui com o ativo GBP-USD aberto, e a gente já percebe aqui, ó, que do lado esquerdo aqui temos uma tendência de baixa, ou uma micro tendência de baixa, onde está fazendo cada vez menores topos e fundos. Está tendo topos e fundos descendentes. Exemplo aqui, ó. Topo, fundo, topo,
fundo, topo, fundo, topo, fundo, caracterizando a minha tendência de baixa. Este topo aqui está mais baixo do que este, do que este, do que este, e assim sucessivamente. Do lado de cá, nós temos fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, caracterizando uma tendência, uma microtendência de alta, topos e fundos ascendente. A gente vai estar vendo isso nas próximas aulas também. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. E aqui embaixo a gente tem uma pequena congestão. Então assim, as tendências Então, é basicamente isso. A gente vai estar discutindo mais esses conceitos e vai ter uma aula prática identificando as tendências nas próximas aulas. Um abraço.